meus queridos alunos do Castro Alves, vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem aí, bem guardadinhos na casa de vocês. Hoje a nossa aula número 3 do segundo bimestre, né? E nós vamos estar falando sobre o Egito Antigo. Gente, a história do seu povo, dos faraós e de seus deuses. É o que o livro vem tratando. Nós vamos fazer da página 90 até a página 99. Vou botar aqui páginas 90 a 99. 9 páginas, tá? Porque tem algumas atividades que eu vou dividir esse capítulo. Vamos lá? Essa aqui é uma classificação básica sobre o Egito que vocês precisam saber. Civilização fluvial. O que significa? Era uma civilização que dependia do rio. Como assim, professora? Dependia do rio. O rio Nilo, ele vai ser a base de vida dessa população. Para viver da agricultura, eles geralmente plantavam próximos aos rios, tá? Porque quando eles plantavam, tinham plantações próximas aos rios, eles podiam pegar água no rio e levar. Por isso, são fluviais. O rio Nilo. Tem uma frase de Heródoto que diz que o Egito é uma dádiva do Nilo. E realmente o Egito é uma dádiva do Nilo, porque sem o Nilo o Egito não existiria, tá? Grandes obras hidráulicas. Olha, as obras hidráulicas que eu estou falando, era assim, eles faziam as plantações. Vamos dizer que isso aqui é uma plantação. Aqui eu tenho rio. E aí eles abriam para os rios passarem próximo à plantação. Vou colocar um trechinho de um vídeo para vocês que retrata isso aqui. Olhem aí. Vou colocar para vocês um trecho do filme José, o Rei dos Sonhos, que mostra eles plantando, e logo em seguida, como eu mostrei no quadro, as plantações, é o que vocês vão estar vendo aí, tá? Observem aí o vídeo. Alimento que juntos nos ensina. Ele desenhou, né? Você precisa trabalhar com amor. Você olha aí o rio em cima. Com prazer, buscando Rio Nilo, né? Sua força interior, mas sem esquecer. Observaram? Ele desenhou e logo em seguida ele vai distribuir. E no início, né, eles estavam plantando. Olha aí, ó. Eles plantando. O alimento que juntos nos ensina a viver. Você precisa trabalhar com amor. Você precisa. E a água vai tomar toda a plantação. Buscando sempre sua força. Viram como funciona? Os rios, ó, né, invadem toda a plantação. Bem, eles eram politeístas. O rei, que era chamado de Faraó, era considerado um deus. Deus. Então, ninguém questionava o que o rei dizia. Tu vai questionar o que o rei falou? Não vai. Então, ninguém questionava. Era Deus falando. Copiem isso aí no caderno de vocês. Bem, nós estamos falando de um período onde eu tenho muitas possibilidades de invasão. Um reino invade outro, isso é comum, tá? Nesse período.
Então, a história e a organização política do Egito, como funcionou? Está no livro na página 93 e 94. 93 e 94, tá? 93 e 94. Bom, período pré-dinástico. Nomos eram pequenas aldeias e em cada nomo tinha um nomarca, que era como se fosse um rei. O termo faraó foi criado por Menes no período pré-dinástico. E aí é que começa a situação do faraó. O faraó, vão ter os nomarcas que passam a ser dependentes do faraó. Isso no período dinástico. Já mudei o período. O termo faraó é criado no pré-dinástico e no dinástico eu tenho os nomarcas já sendo os dependentes do faraó. E com o faraó no controle, o Egito passou por dias de grande fartura, grande felicidade. Nesses dias de fartura, os faraós começaram a fazer as pirâmides. Gente, as pirâmides são algo assim muito marcantes do Egito. Que quando você pensa, se eu perguntasse a vocês, o que você pensa, lembra quando pensa no Egito? Você ia falar pirâmide, múmia, faraó e as pirâmides. Então, as pirâmides vão ser uma característica muito importante desse período. Gente, as pirâmides nada mais eram do que os túmulos do faraó. Você fala, nossa, professora, eles construíam um negócio para ficar morto? É, que doido, né? Por quê? Eles construíam aquilo tudo ali porque eles acreditavam na vida após a morte. Eles acreditavam que um dia voltariam à vida. Então, qual era a ideia? Eu vou construir essa parada aqui, porque quando eu voltar à vida, as minhas riquezas vão estar aqui, eu vou ter até um lugarzinho para ficar. Não. As pirâmides não seriam lugar para ficar, não. Mas as riquezas estariam ali com eles. Olha que ideia, né? Por quê? O corpo era preparado com ervas, sabe? Com um monte de coisa. O corpo era preparado e logo em seguida enfaixado. Isso levava dias para conservar o corpo. E depois de muito tempo, ele era levado até a pirâmide. E na pirâmide eram feitas mesmo as armadilhas que os filmes contam? Sim, eram feitas, que era para ninguém saber onde o faraó foi colocado. Qual o quarto, qual a câmara da pirâmide ele foi colocado. Entendeu? Para ninguém violar o túmulo. E a pessoa que acompanhava o corpo do faraó, que levava o corpo do faraó até o local, no centro da pirâmide, essa pessoa, ela não sobrevivia, ela morria ali também dentro dessa pirâmide. Que é para ninguém contar onde o corpo estava. Então, por isso as histórias de, existem armadilhas? Existem. Existem mesmo armadilhas onde ficam o corpo, né, dos faraós. Né? Muito interessante. As pirâmides mais famosas que nós vamos ver no vídeo aí são as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Vamos assistir o vídeo? Dessa vez eu tirei o meu rosto, porque a gente merece fazer esse passeio só visualizando essa bela imagem. Gente, tenho que dizer para vocês que esse é o meu sonho, tá? Um dia estar visitando as pirâmides no Egito.
E olha essa imagem aqui. Olha que legal. Estão vendo? Vão olhando. Aí aqui você vê a esfinge. Vocês estão vendo? Essa aí com formato de o rosto humano, mas que tem as patas de um gato, é a esfinge. E atrás, assim, próximo, vocês vão ver as 3 pirâmides, as pirâmides de Gizé. E aí essas pessoas privilegiadas que estão passeando por esse lindo lugar. Olha que, gente, eu fico olhando e me imaginando nesse lugar. Cara, muito top, muito lindo. Amei essa viagem, amei essa imagem. Muito interessante. Que a gente já volta para o lugar onde nós iniciamos, né? Que eu fui mostrando para vocês. Deixa eu ver aqui se eu colocar mais. Chega mais próximo da imagem, né? Aqui eu tenho em destaque a esfinge, tá? Ela tem um rosto humano, mas isso aqui embaixo, isso aqui é o pé da esfinge. E isso aqui não é o pé, é uma pata. Se você pesquisar a imagem da esfinge, você vai encontrá-la com essa de frente, né? Você vai ver essa pata da esfinge. Gente, preciosidade, coisas lindas da nossa humanidade e que nós estamos tendo o privilégio de fazer esse passeio aí. O Médio Império foi marcado pela paz e estabilidade econômica, tá? O Médio Império. Na página 96, né? Estamos falando sobre o Médio Império. E esse período foi um período marcado pela paz e pela estabilidade. Mas nós vamos ter a invasão dos Hicsos, que vai dar origem ao novo império. Na página 97, tá assim, ó, segundo parágrafo, o chamado segundo período intermediário do Médio Império Egípcio foi marcado por seu enfraquecimento devido às constantes invasões dos povos asiáticos na região central do Oriente Médio. Os invasores passaram a ter o controle político e administrativo, inclusive sobre as terras cultiváveis. Foi assim que os Hicsos invadiram o Egito e estabeleceram seu domínio. Então, os Hicsos vão invadir o Egito, dando origem ao novo império. No novo império, vai haver o período que os egípcios vão escravizar os hebreus, que essa história nós vamos ver na semana que vem, tá? E na semana que vem não, no próximo capítulo. E também, nesse período, eles vão investir no militarismo, porque eles querem conquistar. Por isso também que eles capturam os hebreus, porque os hebreus eram homens fortes. Então, com isso, eles querem aí fazer essa captura, aumentar a população. Vamos para os nossos exercícios? Gente, os exercícios é só do livro, porque os nossos capítulos são bem extensos. Então, eu dou preferência a ficar com o livro, tá bom? Então, página 92, 95, 96 e 99. Fala assim, caramba, professora, quantas páginas? É um pouquinho extenso, mas cada página tem 3, tem 2 exercícios, tá bom? Vamos lá? Número 1. O processo de fixação dos egípcios nas margens do Rio Nilo foi possível por causa de situações específicas. Por que o Egito ficou na margem do Nilo? Eu falei para vocês
na hora da explicação. Pensa aí. Número 2. Descreva a localização geográfica do Egito Antigo e fale da importância do Rio Nilo. De novo, para falar sobre o Rio Nilo. Número 3. As cheias e vazames do Rio Nilo causavam sérios problemas aos egípcios. Comente as técnicas criadas para controlar esse problema. O que eles fizeram para controlar as cheias do rio? Página 95, número 1. Reflita e comente por que o faraó se tornou a reencarnação do deus Horus no Egito e como essa ideia foi introduzida na sociedade. Número 2. A construção das pirâmides de Gizé até hoje desperta a curiosidade das pessoas. Muitos pesquisadores e cientistas desenvolveram teorias para justificar a sua construção, inclusive de que extraterrestres haviam realizado tal feito. Segundo o texto do Boxe, aconteceu, que está logo aqui na página 95, como foram construídas as pirâmides. Então é só olhar para cima aqui na 95 e ler, que você vai saber responder essa questão número 2. Número 3. Formar uma identidade cultural é algo bem complexo. Então, tá aqui, na antiguidade, o risco de cidades serem invadidas e saqueadas por outros povos era muito grande. Nesse sentido, reflita e comente sobre o processo de unificação do Egito Antigo. Como foi feito o processo que nós falamos. Número 4. Qual era a razão? Página 96, tá? Qual era a razão dos constantes conflitos entre nomarcas e faraó? Tinha sempre conflitos. Por quê? Qual era o motivo? Página 99. O início do Médio Império Egípcio foi marcado por paz e estabilidade econômica por conta do fortalecimento dos faraós sobre os nomarcas. Relate as consequências políticas e econômicas desse contexto para os egípcios. Número 2. Cada nação, na atualidade, estabelece a defesa de seus limites territoriais, visando proteger o seu povo e sua nação. Mesmo ao longo da história, as civilizações não só visavam proteger o seu território, como também expandir. No Egito Antigo, mais precisamente no Novo Império, os egípcios realizaram sua expansão, o que lhes deu grande estrutura e poderio. Esse processo fortaleceu e desenvolveu alguns setores econômicos egípcios. Avalie-os. Vocês vão avaliar os setores econômicos egípcios. Número 3. Como se deu a expulsão dos Ixos, que deu origem ao novo império? A expulsão, tá? 4. Explique os motivos que levaram os egípcios a investir no militarismo e no desenvolvimento do expansionismo. Bom, queridos, são essas as questões de hoje, tá? Vocês têm até 8h40 para fazer. Queridos, dúvidas, escrevam lá que eu estou online no horário da aula de vocês. Tem acontecido, sabe o quê? Que vocês não têm falado nada. E eu tô lá. Eu pergunto, gente, cadê esses alunos? Apareçam, tá bom? Tirem dúvida. É a oportunidade que vocês têm de falar direto comigo, tá bom? Está anexado aqui o gabarito da aula passada, tá? E esse gabarito vem semana que vem, tá bom? Ó, beijo para todos. Saudades.